Você está deitado na cama à noite, e você está pensando, você está planejando, você está maquinando. E o que você está planejando? Injustiça, opressão, roubo. Você está pensando em como explorar os pobres. Você está pensando em como roubar as terras dos necessitados. Você está pensando em como enriquecer à custa de outros. E você pensa que ninguém sabe. Você pensa que Deus não vê. Você pensa que pode fazer isso impunemente. Mas, Miqueias, elas têm uma mensagem que vai destruir essa ilusão. Hoje vamos entender por que a injustiça planejada é tão grave aos olhos de Deus, e por que aqueles que maquinam a iniquidade enfrentarão o juízo divino. Miqueias começa este capítulo com uma condenação específica. Ai dos que maquinam a iniquidade e obram o mal sobre seus leitos. Quando vem amanhã, o executam, porque está em poder da sua mão. Ouça isso. Maquinam, obram, executam. Isso não é um pecado de impulso. Isso não é um erro momentâneo. Isso é pecado planejado. Isso é injustiça deliberada. Os ricos estão deitados em suas camas à noite, planejando como explorar os pobres. Os ricos estão maquinando iniquidade. Os ricos estão preparando o roubo. E quando vem amanhã, eles executam seu plano. Eles roubam as terras dos pobres. Eles exploram os necessitados, porque está em poder da sua mão. Porque eles têm poder. Porque eles têm riqueza. Porque eles têm influência. E eles usam esse poder para explorar. Eles usam essa riqueza para roubar. Eles usam essa influência para oprimir. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que vê os segredos do coração. Cristo é aquele que conhece as maquinações dos ricos. Cristo é aquele que executa a justiça contra aqueles que exploram os pobres. Agora Miqueias descreve a injustiça específica que está acontecendo. Cobiçam campos e os tomam à força, e casas e as arrebatam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, ao homem e à sua herança, campos, casas, herança. Os ricos estão roubando as terras dos pobres. Os ricos estão arrebatando as casas dos necessitados. Os ricos estão violentando homens e suas famílias. Porque a terra era a base da vida no Antigo Testamento. A terra era a herança. A terra era a segurança. E os ricos estão roubando isso. Os ricos estão deixando os pobres sem terra. Os ricos estão deixando os pobres sem herança. Os ricos estão deixando os pobres sem segurança. Isso é violência, isso é opressão, isso é pecado grave. E Deus vê, Deus sabe, Deus julga. Portanto, assim diz o Senhor: eis que maquino contra esta família um mal, do qual não tirareis o vosso pescoço, nem andareis com a cabeça levantada, porque será um tempo de angústia. Deus está maquinando contra eles. Deus está planejando juízo. Deus está preparando destruição. Porque se os ricos maquinam injustiça, Deus também maquina juízo. Se os ricos planejam exploração, Deus também planeja condenação. Isso aponta para Cristo, porque Cristo é aquele que oferece justiça aos oprimidos. Cristo é aquele que tira dos ricos e oferece aos pobres. Cristo é aquele que executa a vontade de Deus com perfeição. Agora Miqueias descreve o juízo que virá, e o juízo é certo. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se entoará uma lamentação, dizendo: totalmente fomos despojados. Ele repartiu a porção do meu povo, como a tirou de mim. Aos apóstatas repartiu os nossos campos. Provérbio, lamentação. Despojos. Ricos que roubaram as terras dos pobres terão suas próprias terras roubadas. Os ricos que exploram os necessitados serão explorados, porque Deus é justo, porque Deus executa a retribuição, porque Deus não permite que a injustiça fique impune. Portanto, não terás quem lance a corda para medir sorte na congregação do Senhor. Isso é uma imagem poderosa. A corda para medir sorte era usada para dividir a terra entre o povo de Deus. Era um símbolo de herança e segurança. E Deus está dizendo: você não terá herança. Você não terá segurança. Você não terá futuro. Porque você roubou a herança de outros. Porque você tirou a segurança de outros. Porque você destruiu o futuro de outros. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é o juiz. Cristo é aquele que executa a justiça de Deus. Cristo é aquele que oferece herança eterna aos que confiam nele. Agora Miqueias oferece algo interessante. Miqueias oferece uma palavra de esperança mais condicional. Mas há quem diga: não profetizeis. Não profetizeis sobre estas coisas. Não virão sobre nós as afrontas,
Há aqueles que rejeitam a profecia de Miqueias. Há aqueles que dizem: não vai acontecer. Há aqueles que negam o juízo. Mas Miqueias continua: porventura, é diminuída a paciência do Senhor? São estas as suas obras? Porventura, as minhas palavras não fazem bem ao que anda retamente? Miqueias está dizendo: Deus é paciente, mas sua paciência tem um limite. Deus oferece oportunidade, mas sua oportunidade é limitada. Então Miqueias oferece uma palavra de esperança para aqueles que se arrependem. Mas o meu povo se levanta como inimigo. Vós tirastes a capa dos que passavam confiadamente, como se voltassem da guerra. Miqueias está descrevendo o comportamento injusto do povo. Mas há uma implicação: se o povo parar de agir assim, se o povo se arrepender, então há esperança, porque Deus não quer a destruição de seu povo. Deus quer o arrependimento de seu povo. Deus quer que seu povo busque a justiça. Isso aponta para Cristo, porque Cristo é aquele que oferece arrependimento. Cristo é aquele que oferece segunda chance. Cristo é aquele que oferece vida quando tudo parece morte. Então, o que você faz com isso? Como você responde ao que Miqueias está dizendo? Primeiro, examine suas maquinações. Você está planejando injustiça? Você está maquinando exploração? Você está pensando em como enriquecer à custa de outros? Segundo, reconheça que Deus vê. Deus não é cego. Deus não é indiferente. Deus vê os segredos do seu coração. Deus conhece suas maquinações. Terceiro, arrependa-se. Se você está praticando injustiça, se você está explorando os pobres, se você está roubando a herança de outros, arrependa-se. Mude seu caminho, busque a justiça. E quarto, confie em Cristo, porque Cristo é aquele que oferece perdão. Cristo é aquele que oferece redenção. Cristo é aquele que oferece vida nova. Se essa reflexão tocou seu coração, se você quer parar de maquinar injustiça e viver uma vida que agrada a Deus, inscreva-se neste canal. Aqui, estudamos a Bíblia não como um livro de condenação, mas como a revelação de quem Deus é e o que Ele oferece em Cristo. Nos próximos dias, continuaremos explorando o livro de Miqueias. Veremos como Deus oferece restauração mesmo diante do juízo. Veremos como Deus trabalha na história. Veremos como Cristo é o centro de tudo. Mas tudo começa aqui com o entendimento de que Deus vê as maquinações dos injustos. Inscreva-se, ative as notificações e vamos estudar a palavra juntos. Até o próximo encontro da fé. Fiquem com Deus e um forte abraço.